Olá, tudo bem com vocês? Dando sequência à nossa série de estudos sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Se você ainda não assistiu sobre a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, eu convido você. Aqui no canal tem um vídeo falando sobre a igreja de Éfeso e está imperdível. Hoje nós falaremos sobre a igreja de Esmirna, a segunda carta que o Senhor Jesus, através do apóstolo João, designou as 7 igrejas da Ásia Menor. O nome Esmirna significa mirra, uma substância muito amarga, porém extremamente odorífera, usada também como perfume e na época também usada para unção de cadáveres. Esmirna era a cidade mais bela da Ásia Menor. Era considerada um ornamento, a coroa, a flor da Ásia, a pérola do Egeu. E tinha uma magnífica arquitetura. Hoje essa cidade fica localizada na Turquia, a terceira maior cidade, com 4 milhões de habitantes, uma moderna cidade. Além de possuir toda uma beleza arquitetônica, Esmirna também era conhecida como o maior centro de jogos atléticos no mundo. Essa cidade também era marcada por uma forte idolatria, com diversos templos dedicados a Zeus, Cibele, Afrodite e entre outros. E por ser uma cidade totalmente idólatra, ela era também caracterizada com uma forte oposição contra o cristianismo naquele lugar. Ser cristão na cidade de Esmirna era um grande desafio. Um dos grandes motivos de fortes perseguições contra os cristãos é que os imperadores da época queriam ser adorados como Deus. Eles mandavam construir estátuas. Além de estátuas com deuses pagãos, eles também construíram suas próprias estátuas e obrigavam a todos o adorarem. Porém, os cristãos não obedeciam essas ordens, pois eles eram fiéis a Deus e por sua fidelidade eles sofriam perseguições e até mesmo mortes. Ao lermos as cartas enviadas a essas igrejas, nós vamos perceber que o Senhor Jesus se apresenta de formas diferentes a cada uma delas. Aqui na igreja de Esmirna, ele se apresenta como aquele que é o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu, porque o Senhor Jesus conhecia a realidade da igreja de Esmirna, o quanto aqueles cristãos estavam sofrendo perseguições e até sendo mortos por amor e fidelidade ao Jesus. Segundo registros históricos, Policarpo chegou a pastorear a igreja de Esmirna. Policarpo, juntamente com a sua família, eles também viveram em épocas de fortes perseguições contra os cristãos. A história vai nos contar que alguns soldados chegaram à casa de Policarpo, dizendo para que eles negassem o nome do Senhor e se curvassem diante do imperador. Mas a história vai nos contar que mesmo diante da morte, o seu filho pede para que Policarpo não negue ao Senhor, e assim o seu filho foi morto. Depois a sua esposa também, ela disse para Policarpo não negar o nome do Senhor, e os soldados também mataram a sua esposa, e toda a sua família foi morta naquele dia. Quando chegou a vez de Policarpo, os soldados disseram a ele: nega esse teu Senhor e adora o imperador. Porém Policarpo disse uma famosa frase: por 86 anos eu tenho servido ao Senhor e Ele nunca me fez mal. Porque agora eu iria negar o nome do meu Senhor? E naquele dia Policarpo foi morto. A atitude de Policarpo nos traz uma grande reflexão. Se hoje nós fôssemos afrontados pelos nossos inimigos diante de morte, qual seria a nossa reação? Qual seria a nossa atitude? Será que nós morreríamos pelo amor do Senhor? Ou nós negaríamos o seu nome? Nós vamos ver que a igreja de Esmirna não sofreu nenhuma repreensão da parte do Senhor. Ao contrário, o Senhor deu a ela palavra de incentivo, pois Jesus sabia do quanto aquela igreja estava sofrendo terríveis perseguições. O Senhor Jesus diz àquela igreja: eu conheço as tuas obras. E essa frase ele fala em todas as igrejas. O Senhor fala à igreja de Esmirna:
Eu conheço as tuas obras, eu sei da tua pobreza, mas tu és rico. Porque a igreja de Esmirna, pela forte perseguições, eles perderam os seus bens, estavam perdendo suas propriedades. Por isso o Senhor Jesus estava dando uma palavra de força, uma palavra de ânimo àquela igreja, dizendo: eu sei da tua pobreza, mas tu és rico. Ou seja, vocês estão sem as suas propriedades, sem os seus bens materiais, mas vocês têm a minha presença, e quem tem a minha presença é rico. A palavra do Senhor nos diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? O Senhor Jesus diz àquela igreja: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, e ao que vencer não receberá o dano da segunda morte. E nessa fala de Jesus nós vimos uma promessa para essa igreja. A igreja de Esmirna, a igreja perseguida, a igreja humilhada, a igreja que sofreu afrontas, a igreja que não se curvou perante os imperadores, perante as leis que ali eram impostas a eles, fazendo com que eles negassem o nome do Senhor. Muitos foram mortos, muitos foram queimados vivos, muitos sofreram pelo amor do Evangelho, pelo amor do Senhor Jesus, e tiveram as suas vidas ceifadas, preferiram morrer, mas não negaram o nome do Senhor. E isso deixa uma grande lição para nós como igreja hoje. De que forma nós estamos lidando com o Evangelho de Cristo? Será que nós estamos sendo essa igreja avante, perseverante, que mesmo em meio às lutas, dificuldades, nós estamos triunfantes, trabalhando em prol do Evangelho? Ou nós estamos sendo aquela igreja adormecida? Nós não podemos negar que aqui no Brasil nós temos uma certa liberdade religiosa. Podemos pregar em muitos lugares, podemos falar do amor de Jesus em qualquer lugar, porém nós não sabemos até quando isso vai nos beneficiar. Mas também lembremos que em muitos outros países, hoje, em pleno século XXI, ainda muitos cristãos sofrem perseguições por declarar o seu amor a Jesus. Muitos locais estão por aí, muitos cristãos sendo humilhados, até mesmo perdendo suas propriedades, saindo das suas casas, morando em locais extremamente pobres, passando fome pelo amor do Evangelho. Enquanto eu e você estamos aqui no Brasil, no conforto do nosso lar, servindo ao Senhor, tem muitos cristãos hoje sendo mortos, muitos cristãos sendo perseguidos pelo amor ao Evangelho, e muitos países por aí também que é proibido falar do Senhor Jesus. Então olha a importância que nós temos hoje, enquanto somos igreja, de pregarmos a palavra, de você usar a sua voz, usar também a tecnologia para espalhar a palavra de Deus. E se esse estudo tem abençoado a sua vida, eu convido você a se inscrever no canal, deixar um like, deixar um comentário, tá bom? E que Deus abençoe a todos nós. Tchau, tchau!